Hoje aqui tá gostoso, né? Calorzinho aí mesmo, seja do nosso ar aí, mas isso é para deixar cada vez a gente sentindo-se mais confortável, né, na nossa casa. Então vamos aproveitar essa oportunidade aqui. Eu convido a todos que já estão colocados e posicionados na melhor posição para que fechem os olhos e vamos nos conectando com a espiritualidade amiga dessa casa, com essa espiritualidade que está sempre disposta a levar aquilo que nós precisamos de acordo com os nossos merecimentos. Dessa forma, sim, agradecemos ao nosso Pai Celestial por estarmos aqui mais uma vez nessa tarde, recebendo todas as benesses dessa espiritualidade e aproveitar também a oportunidade de ouvir a nossa irmã Tice, as suas palavras, a sua exposição, e desejamos a ela que as suas palavras brotem do seu coração e que adentrem ao coração de todos que aqui estiverem presentes. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade e que assim seja. Obrigada, meu. Uma boa tarde a todos. Eu e o Dalton, a gente combinou que quando ele fizer a palestra eu faço a prece e vice-versa. Foi realmente uma coincidência, né? A gente conseguir estar os dois aqui juntos num sábado com vocês, sempre emanados aí por essa vontade de melhora, de aprimoramento, né? Do nosso eu interior. E aproveitando esse calor, não o calor do tempo, mas o calor humano que a gente recebe nessa casa toda vez que aqui a gente chega. Então é para isso que nós trabalhamos, para isso que nós nos trabalhamos, para que a gente possa cada vez mais despertar esse desejo de sermos diferentes, sermos melhores a cada dia. Então o tema proposto de hoje foi um tema escolhido com muito carinho pela área da família, que vai falar sobre a questão religiosa dentro do lar. Então, os temas destinados por essa área, para que a gente possa fazer essa conversa, sempre são pautados na nossa vivência, no nosso cotidiano, para que a gente consiga trabalhar cada vez mais com os nossos filhos, com os nossos entes queridos, que nos trazem tantas alegrias, mas que às vezes também nos dão um pouquinho de trabalho. Então é para isso que a gente está aqui, para que a gente possa se equilibrar. A questão então religiosa dentro do lar, ela, sob a ótica espírita, ela é uma oportunidade. Ela não vai se referir a dogmas ou a preceitos que a gente tenha que ter ou manter de uma forma rígida. Muito pelo contrário. Ela vai nos trazer sim a vivência dessa vivência profunda e atuante do Evangelho dentro dos nossos lares. Essa oportunidade que nós temos, que aclarado pela doutrina espírita, nós podemos trabalhar as nossas dificuldades e também aumentar os nossos potenciais, por que não? Porque lá nós recebemos os nossos espíritos muitas vezes advindos de outras vidas, com algumas dívidas, mas lá nós temos espíritos também que são nossos afins, né? Que nós temos aí muitas e muitas jornadas juntos, que nós temos uma afinidade muito grande, então a oportunidade também da gente cada vez mais trazer esses entes queridos para que a gente possa fazer um bom trabalho todos juntos ali no ambiente doméstico. Então ela vai nos dizer que essa religiosidade, que essa questão religiosa, ela vai vincular a criatura ao Criador. Ela vai nos trazer essa oportunidade através do amor e do dever. Porque nem só de amor nós vivemos. O amor é o fundamental, é o principal. Mas também nós temos deveres dentro desse lar. As nossas responsabilidades assumidas muitas vezes em um plano reencarnatório escolhidos por nós mesmos. Então, pensando na efetividade desse tema, como nós podemos trazer esse tema para o nosso dia a dia, como nós podemos trabalhar essa religiosidade dentro do lar, o texto ele vai nos sugerir pilares fundamentais de sustentação, dessa religiosidade.
E o primeiro deles que a gente pode destacar é realmente a responsabilidade e o compromisso espiritual. A responsabilidade de nós, como integrantes do lar, e o nosso compromisso espiritual assumido com os nossos amigos benfeitores que planejaram e que combinaram conosco o nosso planejamento reencarnatório. A família, ela sendo entendida como um agrupamento de espíritos, porque né? A família é um agrupamento de espíritos, e muitas vezes esses espíritos endividados entre si, eles reencarnam juntos para quê? Por que nós reencarnamos juntos? Justamente para que a gente possa ter essa oportunidade de reajuste e aprendizado mútuo. E isso não sou eu que estou dizendo, não é só o texto que está dizendo. São os espíritos que conduzem Kardec, né, e elucidam na pergunta 208, eles dizem assim: os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? E os espíritos respondem a Kardec: uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Muito bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos filhos, pela educação, e é para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Então, no sentido da nossa responsabilidade com essas almas que foram confiadas a nós através da maternidade, da paternidade, aqueles confiados muitas vezes pela questão da afinidade, ou pela questão da adoção, ou aqueles que são concedidos para que alguém da família seja o tutor, um avô, um tio, um parente mais próximo. Indiferente do parentesco e do grau que nós temos com esses espíritos, a responsabilidade vai ser a mesma. Nós não nos eximimos por não termos nenhum tipo de parentesco sanguíneo, de não termos dado à luz ou ter gerado a vida daquele ser. A responsabilidade, ela vai ser igual. A família, esse agrupamento de espíritos, ela é um laboratório, pode ser considerado um laboratório de experiências. Por que um laboratório de experiências? Porque lá ela vai converter antigos ódios, antigas paixões em fraternidade, transformando então esse grupo doméstico em uma célula experimental, né? Muitas vezes nós praticamos isso e sentimos isso no dia a dia, trazendo valores elevados para a sociedade. Quem já não se viu muitas vezes se perguntando, quem já não se pegou, né, se perguntando, mas onde foi que eu errei? Mas o que aconteceu com a minha família? Mas o que aconteceu com esse filho que eu criei da mesma forma do outro? Ou muitas vezes nós nos pegamos agora no papel inverso de filhos cuidando dos pais. Nossa, mas como pode ser tão teimoso? Então lá é esse laboratório. Então é para isso que a gente está lá. Para que a gente possa experimentar. Não deu certo? Temos a oportunidade de fazer diferente. Temos a oportunidade de recomeçar um novo jeito de fazer entre a família. Não é um momento engessado. Não é um agrupamento de espíritos fechados aos quais nós não podemos, de modo algum, fazer diferente. Muito, muito, muito pelo contrário. Ali, então, nós vamos fazer todas essas experimentações e nós devemos, é nosso dever, fazer esse reajustamento de alguma forma, da melhor forma que tiver, que estiver ao nosso alcance, que estiver sob a nossa possibilidade. Uma outra questão que a família nos proporciona, esse agrupamento, então, de espíritos, é a individuação e o progresso. Essa individuação do indivíduo, né? Esse conhecimento de si mesmo, esse conhecimento dos nossos defeitos, das nossas qualidades, de onde nós podemos melhorar, daquilo que nós temos de bom e que nós devemos conservar e passar adiante, mas é o conhecimento do indivíduo. Então, individuação na forma do indivíduo.
E progresso, porque é a superação, é a oportunidade que a gente tem para superar essas chagas morais dentro da convivência familiar. Quem melhor que a nossa família para suportar os nossos defeitos? Os da rua talvez não tenham tanta paciência quanto terão os nossos familiares. E isso nós vemos desde pequenos. Quando nós ensinamos uma vez, ensinamos 2 vezes, ensinamos 3 vezes. E essa mesma paciência vai nos ser exigida quando nós invertermos esse papel. Quando aquele pai, quando aquela mãe, quando aquele tio, quando aquela avó, e já em idade avançada, ou com algum problema, ou já com alguma patologia que vai exigir o nosso maior trabalho, nos perguntando 1, 2, 3, 10 vezes a mesma coisa. É essa mesma paciência que nós vamos exercitar quando a gente precisar lidar com eles. Quando a gente diz, eu já não te falei? Sim, já falou. Mas às vezes é importante reforçar mais de uma vez. Porque a mesma paciência que eles tiveram conosco para nos ensinar quando éramos crianças, nós teremos agora com eles. Então olhem a grandiosidade desse núcleo que nos permite essas experimentações. Um dia sermos cuidados e no outro sermos os cuidadores. É uma experiência que nos proporciona crescimento e nos proporciona progresso. Progresso espiritual. Progresso que a gente vai alcançar cada vez mais quando nós estivermos cientes do que nós estamos fazendo, de como nós estamos fazendo. Então, esse é um ponto fundamental. E ele vai tratar da questão da responsabilidade, porque já nos esclarecia Santo Agostinho, lá no capítulo 14 do Evangelho, que vai tratar sobre o tema honrai a vosso pai e a vossa mãe. Tem um capítulo todo destinado a essa temática no Evangelho, para que a gente consiga entender a nossa missão, o nosso compromisso dentro do núcleo familiar. Ele já nos esclarece no item 9, que vai falar sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. E ele nos diz que o grande papel da humanidade é entender que nesse momento, quando nós produzimos um corpo, porque nós produzimos um corpo, nós damos a luz, formamos aquela matéria para que receba esses espíritos. Então ele diz que a gente recebe, quando a gente produz um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. E ele nos diz assim: inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Então é nossa responsabilidade tratar dessas almas a quais nós damos a carne, que nós formamos a carne, que vai receber essa alma que necessita de cooperação, que necessita de orientação. Ele ainda nos diz que esse aperfeiçoamento ele é mútuo, ele é de um lado e de outro, como a gente já viu na questão do Evangelho, do Livro dos Espíritos, ele é mútuo esse aprendizado. Não é só o pai que ensina, nós também aprendemos com os nossos filhos. Também aprendemos enquanto crianças e vamos aprender novamente quando chegarmos na idade adulta ou na fase senil, que nós precisaremos desse apoio de todos eles. Ele nos diz o seguinte: lembrai-vos que cada pai e cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Que fizestes dos filhos confiados à vossa guarda? Ele nos deu a oportunidade de receber esses filhos, essas almas, esses espíritos vindos do plano espiritual. E nós vamos ter que prestar conta daquilo que nós fizemos com essas almas. E ele diz ainda que, se por culpa nossa esse espírito se conservou atrasado, nós teríamos como castigo, e aí ele fala castigo no sentido de que nós mesmos vamos nos cobrar sobre isso, não que Deus irá nos castigar, mas nós mesmos vamos nos cobrar
porque nós veremos eles entre os espíritos sofredores, porque dependia só de nós tê-los orientado, e nós falhamos. Então, ele diz, vós mesmos assediados de remorsos, pedireis, vos seja concedido, reparar a vossa falha. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com muito amor. Então nós vamos pedir novamente. E aí voltamos para aquela pergunta que a gente se faz, né? Onde foi que eu errei? Muitas vezes não foi nessa vida. Muitas vezes foi em outra. E nos foi dada a oportunidade novamente de receber esse ente querido. Então, é uma oportunidade que nós temos. Então, se nós limitarmos o nosso pensamento somente a essa encarnação, talvez metade dos nossos problemas nós vamos conseguir entender. O porquê de estarmos passando por aquela situação. Porque nós temos que ampliar o nosso horizonte através dos ensinamentos espíritas. E sabemos que nós não vivemos só essa vida. Nós vivemos outras, e os compromissos muitas vezes, e os débitos muitas vezes, que a gente está reparando nessa, não foram conseguidos, não foram acumulados nessa, mas sim outras. O segundo pilar, que vai tratar sobre a questão religiosa dentro do lar, que o texto nos pede uma atenção, é a religião do exemplo. O Espiritismo é a religião do exemplo. Então, é vivência versus o nosso discurso. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então, se nós não exemplificarmos através dos nossos atos, é ensino vão. Porque muito mais do que nós falarmos, eles nos observam a todo momento. Então, é a religião do exemplo. Então, tenhamos coerência. Não basta falar de Deus e ler o Evangelho. Não basta pregar a palavra. Se eu saio dali e faço ao contrário do que eu li e do que eu explanei, para nada serviu a minha lição de moral. Então, eu tenho que ser coerente com o que eu digo e fazer e aplicar aquilo que eu estou aprendendo nos ensinos, principalmente nos ensinos do Espiritismo. Em qualquer religião, né? Qualquer religião que nos leva a Deus, que nos convida a conhecer Jesus, vai nos levar a essa consequência, vai nos levar a esse entendimento. Nós temos que, muito mais do que pregar, praticar. Nós temos que levar isso para a nossa vida. Então, nós não podemos fazer uma coisa, falar uma coisa e fazer outra. Tem que estar condizente. Porque é necessário que os nossos atos correspondam aos ensinos transmitidos. Porque senão, a conduta doméstica, se ela for frívola e irritadiça, eles vão dizer, não serve para nada. E muitas vezes nós ouvimos dos nossos filhos. Para que tu vai no centro espírita? Quando tu tem a oportunidade, tu não aplica. Não diz que a gente tem que ter paciência, agora eu estou te pedindo alguma coisa e tu não é pacienciosa. É assim que nós vemos o quanto o nosso discurso está dissonante com o que nós aprendemos, com o que nós falamos. Também nos proporciona esse entendimento da ação e da reação. É diferente quando nós agimos e quando nós reagimos. Né? Então, o lar é essa escola onde a gente pode aprender a agir com serenidade, em vez de reagir aos conflitos com agressividade. Agir é quando nós aprendemos, entendemos o que está acontecendo, nós conseguimos fazer essa conexão neural de depois que tu entendeu o que aconteceu, tu responder. Reagir é quando a gente age pelo instinto. Nós recebemos e logo nós reagimos. Nós nem pensamos. Nós só devolvemos.
nós não internalizamos aquilo que aconteceu. Então, nós só jogamos de volta. O lar vai nos proporcionar esse aprendizado. O terceiro pilar é a liberdade de consciência e o respeito aos outros. Liberdade de consciência, porque a gente tem que aprender a conviver com a descrença, muitas vezes, dos nossos familiares. Ou com a crença em outra religião. Não, por que não? Né? Então, nós temos que aprender a respeitar e essa questão religiosa, ela vai nos exigir assim, a paciência e o respeito ao livre-arbítrio dos familiares. E como que a gente pode conviver com essa descrença? Tudo bem se alguns membros da família não comungam do mesmo interesse nosso. Nós temos que aprender a, assim mesmo, exercitar a nossa religiosidade no silêncio. Nós não precisamos atacar o outro com isso. Nós não precisamos impor a ele a todo momento que eles devem fazer. Lembram que o segundo pilar é a exemplificação? Então, nós precisamos manter isso na nossa mente. Nós precisamos respeitar que ele tem outra crença ou que ele não tem crença nenhuma, que ele não acredita nos mesmos princípios que nós. Porque a religião, ela deve ser apresentada através de uma forma da psicologia da bondade, nunca pela imposição. Porque se ela for apresentada pela imposição, ela vira dogma. Ela vira aquele rito. Eu faço porque alguém mandou eu fazer. Eu rezo porque alguém mandou eu rezar. Eu faço assim porque alguém mandou eu fazer. Então ela não entende porque ela faz. Então vira dogma, vira ritual. E ritual a gente acaba não respeitando. Vai até um certo limite e quando nós nos libertamos daquele círculo, nós realmente cortamos totalmente o vínculo com aquela ideia. Liberdade de consciência, respeito aos outros, através da educação. Mas essa liberdade que a gente fala, que o texto nos fala, essa liberdade de expressão, de convivência, de criança, ela não nos exime da educação dos nossos filhos. O que isso quer dizer? Que ao mesmo tempo que nós devemos respeitar que ele tenha um entendimento diferente do meu, eu não posso me eximir de apresentar a religião para eles. Porque até um certo momento, a nossa responsabilidade ela é muito maior. Então, trazê-lo à casa espírita para participar da evangelização, ou falar sobre Jesus, se habituar a falar sobre os ensinamentos, apresentar Jesus aos nossos filhos, é nossa responsabilidade. Isso não é invasão, isso é esclarecimento, é um dever nosso, respeitando cada um, mas não se eximindo de apresentar Jesus. Porque quando a gente planta a sementinha, um dia ela vai germinar. Muitas vezes, filhos dos espíritas que a gente traz para a evangelização, frequenta a evangelização, somos trabalhadores assíduos da casa, viemos aqui toda semana mais de uma vez, chega um determinado momento que os nossos filhos nos dizem, não quero mais ir. Não vou mais. Não me interesso, não quero mais. E aí a gente se desespera, muitas vezes a gente se pergunta, de novo, onde foi que eu errei? E isso numa conversa que nós tivemos e de uma palestra que o Godinho, que foi trazido pela área da família, aqui no nosso espírito, que é o presidente da FEB, da nossa Federação Espírita Brasileira, na época, uma das nossas trabalhadoras, nós estávamos almoçando e ela simplesmente encheu os olhos de lágrimas e me perguntou, porque a filha adulta tinha escolhido uma outra religião. Então, tinha se convertido a uma outra religião. E ela achou que aquilo era um fracasso. Para ela, aquilo era um fracasso. Ela participou da evangelização, ela se envolveu no grupo de jovens, ela atuou dentro da casa espírita e agora ela tinha resolvido seguir outros rumos. E ela disse, oh meu Deus, aonde foi que eu errei? Ele disse, não errou, amiga. A sementinha está plantada lá. Seja no espiritismo ou seja em qualquer outra crença, você apresentou Jesus. Uma hora ela vai... E se ela tiver que retornar ao espiritismo, que ótimo, ela já tem a semente plantada. E se não for para ela retornar ao espiritismo, para que ela seja feliz em outra religião,
também vai ser importante para ela. Porque você apresentou, deu a base, trouxe para a vida dela a presença de Jesus. Então, nós não podemos nos eximir dessa responsabilidade de oferecer o alimento espiritual aos filhos. Porque deixá-los sem a orientação religiosa é comparável a negá-los agasalho e educação. Então, nós não podemos deixar de falar. E o último pilar, que eu considero o mais importante dentro da religião, quando a gente fala de questão religiosa dentro do lar, quando a gente fala de dar o exemplo, quando nós falamos da nossa responsabilidade, é o culto do Evangelho no lar. Ele é o alicerce da nossa família. Ele vai servir para que a gente consiga harmonizar o nosso lar, afastar aqueles espíritos que porventura estão ali nos perseguindo porque não têm entendimento do que estão fazendo, ou porque não têm entendimento de que estão fora do corpo, e que nós somos hoje os mesmos espíritos, mas em outra roupagem, com outra missão, tentando nos melhorar. Então ele vai fazer essa purificação do ambiente. Mas meu filho não quer fazer, meu esposo não me acompanha, minha mulher não faz. Façamos nós. O Evangelho no lar, ele pode ser feito com uma, com duas, com 3, com 10 pessoas. O importante é que ele seja feito. Ele é a base, ele é o pilar de sustentação da nossa família, muitas vezes. E eu desafio aqui a quem ainda não começou a fazer o Evangelho no lar e vir conversar comigo daqui a 15, 20 dias, um mês, uma vez por semana, gente. Como é que é feito o culto do Evangelho no lar? Uma vez por semana, escolher um dia, um horário mais sereno, que vocês sabem que talvez não vão ser interrompidos, porque nas primeiras semanas do Evangelho acontece de tudo. Chega a visita, é um compromisso que acontece, é uma surpresa inesperada, acontece alguma coisa que a gente tem que sair de casa. Então, 1000 coisas vão acontecer para que a gente não siga. Mas aí é que está a perseverança, aí é que está a nossa dedicação a esse culto, para que a gente consiga perseverar e seguir. Porque ele é uma harmonização, porque ele reúne a família, ele vai refletir sobre os princípios morais, ele pode ser feito com o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pode ser feito com o Livro dos Espíritos através de perguntas e respostas, que também acaba atraindo os jovens. Tem toda essa coleção aqui, chamada Coleção Fonte Viva, que os temas, inclusive desse mês, os que não são destinados à família, são tirados do Fonte Viva. São textos curtinhos, de uma página e meia, no máximo, que são excelentes para que a gente possa fazer reflexão. Ler um texto e refletir sobre aquilo que aquilo quer dizer. E aplicar aquilo para o dia a dia. Não é apontar o dedo para o outro. Não é olhar para o companheiro e dizer, viu? Isso aí era para ti, ó. Tu que não sabe, que eu estava falando exatamente o que tu precisava ouvir. Não, é o que nós precisamos ouvir. É o que todos que estão ali naquele círculo precisam ouvir. Então, o Evangelho no lar não é a oportunidade que a gente tem de apontar o dedo para o outro. Muito pelo contrário. É a oportunidade que nós temos de aparar realmente as nossas arestas ali, de parar, refletir, fazer esse princípio, fazer essa elaboração dos princípios morais de Jesus, da doutrina deixada, para que a gente consiga seguir em frente. É uma terapêutica espiritual, como eu já comentei, ele faz essa asepsia do lar, ele faz esse equilíbrio do lar, e desafio vocês, daqui a um mês, vir conversar comigo, quem não fez, começar a fazer, vocês vão me dizer, meu Deus, a minha casa é outra, não estraga mais aparelho eletrônico, os cachorros começaram a melhorar, nós não temos mais, é uma mudança de paradigma dentro da nossa casa. Não estou aqui vendendo produto, eu estou constatando uma realidade que realmente nós conseguimos observar através do Evangelho no lar. E por fim, é a presença do Cristo na nossa vida. Então, quando uma família ora unida, o lar se converte em um santuário, permitindo que a paz invada os corações e fortaleça os laços de fraternidade. Nos encaminhando, então, para o final da nossa explanação,
eu digo mais um pouquinho. Então, a religião, ela dentro do lar, ela é uma ponte que desloca o indivíduo, faz com que ele atravesse, desloca o indivíduo do egoísmo, convocando a responsabilidade através do amor e dos ensinamentos de Jesus. Então ele faz essa ponte para que a gente se desloque realmente dos nossos conflitos internos para uma realidade onde a gente consiga refletir sobre o que está acontecendo realmente. Então é uma oportunidade importante que nós temos de evolução. Simples, 15 minutos, 20 minutos por semana, um dia da semana, mesmo horário, porque nós temos que ter, assim como nós temos os nossos compromissos, a espiritualidade também tem conosco, então nós temos que ter esse compromisso. Bota o despertador se não tem habilidade para lembrar do horário, para que a gente tenha esse compromisso, porque a espiritualidade desloca uma equipe espiritual para ir até a nossa casa nos acompanhar naquele momento. Então nós temos compromisso com eles também. Aconteceu um imprevisto, estamos na praia, fomos viajar, faz uma prece mental, pede para que eles acompanhem onde vocês estão, pede desculpa muitas vezes por não ter honrado o compromisso do dia, da semana, mas faça essa conexão. É importante que nós mantenhamos esse compromisso mútuo entre encarnados e desencarnados, porque a equipe se desloca até lá. Então a gente tem que ter esse compromisso, né? Então, que possamos trabalhar essa questão religiosa no lar, pautado sempre pela doutrina, pautado sempre pela fraternidade, pelo amor, pelo respeito e pelo exemplo. Quem dá o exemplo consegue transformar quem está à sua volta, muito mais do que aquele que faz discursos vãos, né? Que não tem, às vezes, fala, mas não faz, não pratica. Então, que possamos ter essa vivência da religiosidade dentro do lar, esses ensinamentos do Cristo, pautado por esses 4 pilares, principalmente através do culto do Evangelho no lar. Então, fica aqui o meu convite para que a gente possa simplesmente adotar um novo modo de vida. Para quem ainda não pratica, comece. Para quem já pratica, intensifique as suas preces. Cada vez mais procure novas literaturas para que a gente possa engrandecer o nosso trabalho, o nosso ensinamento. Muito obrigado a todos. Convido então para que agora nós, unidos em prece, em pensamentos, possamos agradecer à espiritualidade amiga por mais essa oportunidade que nos proporcionou esse tema, que nos proporciona a doutrina espírita através dos seus ensinamentos. Jesus, o nosso modelo e nosso guia, continue sempre nos orientando no caminho do bem e que os nossos benfeitores possam, assim, nos amparar através dos seus conselhos, através da sua força, nos tornando cada vez mais esses discípulos que o Cristo nos pedia. Que possamos levar amor e harmonia onde formos. E que aqui, nesta casa bendita de oração, possamos encontrar o nosso conforto, o nosso esclarecimento, sempre buscando a melhora individual e, assim, proporcionando a melhora coletiva. Continue conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja.